Nessa aula você vai aprender a criar um material de couro realista para usar nos seus projetos no V-Ray para SketchUp de forma rápida e altamente eficiente. E eu já deixei aqui abaixo do vídeo um link para você poder baixar as texturas que a gente vai usar para esse projeto. Então já vai lá, já faz o download e aproveita também, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também deixa seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas que querem também aprender a renderizar no V-Ray de forma prática e eficiente. E vou voltar aqui à minha tela. Eu já preparei uma cena aqui para poder criar esse material. Se você é um aluno do PBA Masters, você já pode baixar esse Studio lá na nossa plataforma para você poder acompanhar a aula aqui também. Vou abrir o Asset Editor para a gente criar o nosso material. Vou selecionar o material Generic com o botão direito do mouse, selecionar Generic, abrir as configurações. Para a gente poder criar um material de couro, a primeira coisa que a gente precisa saber é que esse tipo de material é um material dielétrico. Então, a partir desse ponto, a gente já sabe quais são as configurações que a gente vai usar para poder criar um material. Eu vou clicar em Interactive Render para a gente acompanhar aqui o passo a passo também da criação desse material e vou escolher o Preview aqui no V-Ray como Fabric, tecido, ok? Como você pode perceber, já existe um material aplicado ao objeto. São um monte de quadradinhos. Esses quadradinhos representam o mapeamento do meu objeto. E isso é muito importante para que a textura apareça da forma certa. Eu vou clicar sobre esse objeto aqui. E agora a gente vai até as geometrias. Olha, quando eu cliquei nele, ele já abriu aqui geometrias e selecionou o meu objeto. Eu vou selecionar o material que eu acabei de criar e simplesmente vou arrastar ele para cá. Quando a gente arrastar, o material já vai aparecer aplicado. Agora a gente vai voltar na configuração do material e vamos dar um nome para ele. Sempre nomeie os seus materiais. Eu gosto de colocar as iniciais aqui do Master Tuts e o nome do material para poder localizar ele mais facilmente quando eu estou criando aqui vários materiais. E agora a gente vai adicionar primeiro a textura Diffuse ao material. Eu vou clicar no slot, vou selecionar Bitmap. Vou até a minha pasta e selecionar a textura Albedo. Essa textura pode aparecer como Albedo, como Diffuse, como Color. Essa textura aqui é o que representa a cor do meu material. Vou selecionar ela e clicar em abrir. Eu vou aproximar mais um pouco da visualização para a gente poder ver bem esse material aqui renderizando. Vamos voltar nas configurações do V-Ray, voltar uma vez. E como você pode perceber, agora a gente já tem a cor do material. Porém, eu não tenho muito a visualização do couro. E também eu estou com um efeito aqui aplicado nessa visualização. Eu vou até as configurações, câmera, e vou desabilitar esse efeito de profundidade, tá? O Depth of Field. Vou voltar lá nas configurações, selecionar o meu material novamente. E agora, para a gente poder conseguir visualizar melhor esse material, a gente precisa também configurar o mapeamento dele. Eu vou selecionar no Diffuse a minha textura, vou até Texture Placement para bloquear a camada UV para que a gente possa ter a mesma dimensão. Todo o valor que eu colocar aqui, ele vai repetir no outro sentido. Então eu vou colocar 0.5 e apertar Enter. A minha textura ela vai ficar um pouco maior na visualização. Toda vez que a gente diminui esse valor aqui de repetição, maior vai ser o tamanho da textura no objeto. E esse mapeamento vai depender muito da escala do objeto, do tipo de textura que você criou. Então é importante a gente fazer esses testes. Eu coloquei aqui o valor 0.5, mas como você pode perceber, a gente não consegue ver o detalhamento desse couro ainda. E para detalhar mais esse material, a gente vai usar uma outra textura chamada Ambient Occlusion. Essa textura já está disponível também na pasta. A gente vai voltar uma vez, vai clicar com o botão direito do mouse sobre esse slot, e escolher a opção Wrap In. Wrap In serve para você poder adicionar uma textura que você já tem no slot com outra textura procedural aqui do V-Ray. Tudo que você vê aqui nessa lista são texturas procedurais. Eu vou selecionar a opção chamada Mix Operator porque eu quero usar duas texturas juntas. Então eu coloquei a primeira textura, que é a textura Diffuse, que é a cor do meu material. E agora no slot B eu vou selecionar a textura Ambient Occlusion. Vamos clicar em abrir e escolher Transfer Function como nenhum. Mas antes de configurar essa textura, eu vou até Texture Placement, vou marcar essa opção e colocar 0.5 para poder ter a textura na mesma escala. Vamos voltar uma vez
e agora entender como é que a gente vai mesclar essas duas texturas. Logo aqui abaixo você vai ver que existe um parâmetro chamado operador. Nesse momento ele está somando as duas texturas, por isso que a gente vê ela com essa cor branca e algumas marquinhas ali um pouco mais escura. Mas para mesclar a textura Diffuse com o Ambient Occlusion, nós vamos usar a opção Multiplier. Com essa opção a gente vai conseguir o efeito correto da textura, que é dar essa profundidade. Perceba que agora a gente consegue ver bem melhor o efeito do material de couro utilizando essa textura de Ambient Occlusion. Antes a gente só tinha basicamente a cor do Diffuse. Você pode utilizar o Mix Amount para controlar a intensidade dessa textura Ambient Occlusion. Se eu reduzir um pouco mais ele, você vai perceber que ela vai ficar bem mais suavizada. Se eu aumentar o valor, ela vai ficar mais intensa. Às vezes o Ambient Occlusion ele foi mal configurado e pode ficar muito intenso. Eu vou aumentar esse valor, deixar ele em 100%, para que a gente veja bem aqui as marcas sobre essa superfície. Agora a gente já tem a cor do material, porém a gente ainda não tem o reflexo típico do couro. Então vou voltar uma vez para configurar o reflexo do material. E como eu já sei que esse material é um dielétrico, a primeira coisa que eu vou fazer é definir no índice de refração o valor 1.5. Esse é o valor base para a grande maioria dos materiais dielétricos. E esse valor IOR representa o valor mínimo de reflexo que esse material vai possuir. E para conseguir o efeito de reflexo máximo desse material, a gente vai até o Layer Reflection, vamos selecionar o Reflection Color e configurar o valor em branco absoluto. Basta você arrastar essa barrinha até o final e você vai ver o seu material dessa maneira. Só que agora a gente tem um material de couro muito reflexivo e o material de couro não deve ser dessa maneira. Para a gente conseguir um material realista, vamos voltar na nossa pasta e ver qual é o workflow que a gente vai utilizar para poder controlar esse reflexo. E na pasta a gente vai encontrar a textura Roughness. Então a gente tem o workflow como Metallic Roughness. Eu vou voltar aqui nas configurações do meu material, vou selecionar Surface Control como Roughness e você vai perceber que agora o nosso material ele perdeu completamente o reflexo, ficou meio acinzentado. Isso acontece porque o Roughness é o contrário do Glossiness, que é o padrão que a gente vê aqui no V-Ray. Só que a textura que a gente tem na pasta é textura Roughness, por isso que a gente vai usar esse parâmetro. Eu vou clicar no slot, selecionar Bitmap, escolher a textura Roughness e clicar em abrir. E agora o nosso material vai ficar completo. Lembrando que eu preciso modificar a opção Transfunction para None, caso ela não esteja configurada, e também modificar a minha textura, nesse caso aqui do meu material. Pode ser que o material que você esteja criando não precise fazer essa modificação, ok? Vou colocar aqui, olha, 0.5 e a minha textura ela vai corresponder com a mesma escala em todos os pontos. Agora a gente já tem o nosso material com reflexo, nosso material está bem completo com as configurações tanto do diffuse quanto do reflexo. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é configurar o relevo desse material. Essa parte é muito importante para você poder conseguir o efeito do couro correto aqui no V-Ray. Mas também é importante você lembrar que você precisa ter uma boa iluminação na sua cena. Olha só como é que o nosso projeto está ficando aqui. Olha, quando a gente renderiza, a gente já tem uma ótima visualização aqui da cena com a iluminação bem trabalhada para conseguir ter esse resultado. O realismo não depende apenas do material. Também é necessário que você saiba configurar as luzes. E é por isso que eu gostaria de fazer um convite para você participar junto comigo de um curso gratuito que eu vou realizar de 11 a 17 de novembro. E esse curso vai acontecer em uma semana, que se chama a Semana do Render Fotorrealista. Lá eu vou te mostrar como você cria a iluminação de um projeto, como você cria os materiais da cena e também como você faz o render final. E para participar, aqui abaixo do vídeo você vai encontrar um link que vai te levar para uma página super simples, onde você vai colocar apenas o seu nome e o seu e-mail para você poder receber o aviso quando as aulas começarem. Então fica ligado aí, porque esse evento vai ser bem legal e vai ser um ponto de partida para você poder dominar o V-Ray da maneira certa. Então já clica lá, participa e agora vamos voltar aqui para a gente poder finalizar o nosso projeto. Eu vou dar um stop aqui na minha cena e eu vou preparar a configuração do meu render um pouco melhor, tá? Vou somente
aumentar um pouquinho aqui o tamanho do meu render para que a gente consiga ver o resultado final desse material. Eu também vou habilitar o Depth of Field. Vamos afastar um pouquinho mais. Ok. E agora renderizar para a gente ver o resultado desse material. Vou deixar aqui em tela cheia. Então, olha só, o resultado já está aparecendo aqui com a configuração do material. Olha lá que legal. A gente tem um material de alta qualidade, já com o efeito do couro aparecendo, e você percebe que tudo aqui são passos que a gente vai definindo para poder chegar no material. Entendendo esse passo a passo, você vai perceber como é fácil trabalhar com materiais desde que você conheça a técnica certa. Então me conta aqui nos comentários o que é que você achou desse material, dessa configuração. Se você quiser, também deixa aí a sua sugestão para as próximas aulas. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu!